Bom, seu pai deixou a empresa para vocês em 2017, Em 2017 ele sai do contrato social da empresa totalmente e meu pai faleceu, infelizmente, no ano passado. Nossa, recente. Recente. Meus pesos. No novembro. Obrigada. Tá, e aí ele saindo, diz muita coisa também, né? Porque ele viu que, tipo, pô, olha o que eu fiz, que eu conquistei com os meus filhos. Muito, e a gente teve um episódio, assim, a minha mãe faleceu super nova, com 54 anos, né? E meu pai também novo, meu pai na época tinha 57. Então, e eu e o João Adib, a gente trabalhava há 20 anos, praticamente, sei lá, 18 anos. Então foi aquela situação, gente, o que será que vai acontecer? Será que ele vai casar com uma pessoa mais nova? Será que ele vai ter mais um filho? Mas a gente precisa, né, garantir que a CIMED fique aqui com a gente. Porque no final, assim, ele foi o empreendedor de fazer a CIMED, nascer a CIMED, mas muito do que a CIMED é hoje é muita dedicação minha e do meu irmão, assim, né? Tá. Então é muito na contribuição ali do negócio. E aí ele acabou conhecendo uma antiga namorada, que é a coisa mais engraçada do mundo, porque a gente não sabe as histórias dos nossos pais, né? De fato, né? A gente sabe muito pouco sobre a história né, amorosa dos pais, né? E a minha mãe era uma pessoa, gente, ela gostava do mundo inteiro. Eu nunca vi a minha mãe falar de alguém. Se tinha uma pessoa que ela falava, era do irmão dessa ex-namorada do meu pai. Ai. E eu nunca soube que era por conta que rolavam ciúmes. Certo? Não sabia disso. Essa pessoa chega na vida do teu pai, as coisas não dão certo. Por que minha mãe tem tanta encrenca com esse cara? Nunca vi falar nada de ninguém, né? E no final da história toda, era a Neiva, que foi a primeira namorada do meu pai. A primeira antes da sua mãe? Antes da minha mãe. Eles casaram super novos. Minha mãe casou com 18, meu pai casou com 21. Eles casaram super novos. Mas a Neiva foi a primeira namorada do meu pai. E ficou quanto tempo com ela? Ai, nem sei se ficou 2 ou 3 anos, não sei. Mas eu sei que ele terminou com a Neiva, ficou com a minha mãe e eles não demoraram muito para casar. Tá. E aí, meu pai, assim, sempre foi um exemplo de casamento para mim. Super parceiro da minha mãe. Os dois sempre juntos. Então, eles acordavam juntos, iam trabalhar juntos, passeavam juntos. Sabe aquela coisa que faz 100% tudo junto? E minha mãe... É difícil, né? O câncer tem períodos que tranquilos, tem períodos que são bem pesados. Então, chegou já no final que ela já estava muito ruim, ele já não tinha uma vida de casal mesmo, de relação sexual, essas coisas não existiam. A gente acha que velho e pai não transam, né? Mas não é verdade. Deixa eu contar pra vocês. Transam? Minha mãe transa. Meus filhos vão me matar! Meus filhos vão me matar! Então, aí eu comecei a desconfiar que ele estava meio estranho. Meu pai nunca foi de viajar. Aí eu falei, gente, que meu pai está viajando, né? Toda hora meu pai está viajando. Tá? Eu falei pro João Adib, tem coisa errada no meu pai. Por que ele está viajando tanto? E minha mãe no hospital fazendo quimioterapia. Ela sabe, por que teu pai está viajando? Aí eu falei, mãe, nós estamos com um problema de fiscalização no estado, não sei o quê. Então, só meu pai que está cuidando disso lá, não sei o quê, tal. Nós estamos abrindo um CD novo, nananã, tal. Aí... E eu com essa pulga atrás da orelha. E meu irmão, você não se mexe com isso? Pode deixar que eu vou ver o que está acontecendo. Bom, no final das contas, descobri que ele estava com uma pessoa. Eu peguei o celular dele, olhei, tipo processo investigativo. Quase morri, porque era como se eu estivesse sendo traída, porque era um exemplo para mim, sabe, assim, de relacionamento, de tudo isso. Caraca, gente. E aí eu conversei com ele, sem conversar com a minha mãe. Falei para ele, olha, pai, eu entendo que todo mundo tem direito de ser feliz, só que a minha mãe, ela tá... careca, fazendo quimioterapia. Espera ela melhorar, porque eu nunca imaginei que a minha mãe ia vir a falecer. Ela sempre faz os tratamentos e melhorava. Faz o tratamento e molhava. Isso foi em fevereiro. A minha mãe... Aí ele nunca mais viajou. E em setembro a minha mãe falece. Aí quando a minha mãe falece, na mesma semana ele viaja de novo. E aí que nós vamos descobrir que ele tinha reencontrado o irmão da Neiva, que era esse que minha mãe não gostava na época, que aproximou ele da Neiva, que estava divorciada. Ele meio que já entendendo que a minha mãe não tinha mais muito o que fazer, que estava bem no finaleira da vida dela, ele começou a manter contato de WhatsApp, essas coisas com a Neiva. Só que ele foi super respeitoso. Quando eu chamei ele para conversar, meio que ele se segurou. E aí, logo na sequência, minha mãe... Acho que não tinha nem um mês que a minha mãe já tinha falecido, ele já tinha trazido a Neiva para morar na casa dele. Caramba! E esse reencontro foi depois de quantos anos? Sei lá, depois de 30 anos, não sei. Acho que sim, uns 30 mais anos. de 30 anos. Eu tô chocada com a Que fofoca. loucura. A fofoca, né? Fofoca. E aí, no final, ela foi... A gente conversou, tipo assim... Um dia ela me chamou pra conversar, a gente foi... Era véspera de Ano Novo, estávamos num barco, passando Ano Novo em Floripa até. Aí ela me abraçou e falou assim, eu queria te pedir desculpa da maneira que eu entrei na vida de vocês, tudo. Eu falei, você quer conversar? Então vamos ali na ponta do barco. O povo achou que eu jogava pela água. Aí eu zerei a vida com ela, porque eu sou assim, eu zero a vida, zerei a vida com ela e eu sou super grata pra ela. Meu pai, infelizmente, faleceu
o ano passado, mas ela foi muito importante pra gente nessa jornada. Eu até falo que, se bobear, foi minha mãe que colocou ela de volta no caminho do meu pai, porque ela parou a vida dela para cuidar do meu pai. Meu pai também depois teve câncer, então foi uma pessoa muito importante, assim, dentro da nossa organização da família, assim, sabe? E vocês mantêm contato ainda hoje? Mantém. Ai, que demais. Sim. Que né? Nem sei porque a gente foi por essa história, né? Também não sei. Também nunca tinha falado isso. Então, pronto, tem uma coisa nova. A galera aqui, ó. Não era pra me falar? Não, é coisa... Marinex tá chorando. Ai, Você tá chorando? ela se comove. Sério, você tá chorando? Não. Tá lá. Ou você espirrou?